Beleza. Bom, a eletricidade, né? Ela já é conhecida desde dos primórdios, lá de trás. Só não tinha uma finalidade básica de utilização, mas já era conhecida, né? Tales de Mileto, lá no século VII, ele é um cara que percebeu que se pegasse um ambarzinho, né, que é uma pedra, e atritar ali com uma lã, ele conseguia produzir uma atração de outros corpos. E aquilo chamou a atenção dele. Esse atrito que ele estava fazendo aí, na verdade, ele estava começando a perceber que existe uma coisa nos corpos chamada de carga elétrica. Essa carga elétrica, ela vem do átomo, da composição mais ínfimazinha da matéria, que é o átomo. Esse átomo tem o núcleo e tem a eletrosfera, tem os elétrons aqui circulantes e tem no núcleo os prótons e os nêutrons. Esses elétrons, depois de muito estudo, muito se pensar, muito se falar, o rapazinho Coulomb foi aqui e falou, peraí, esse cara aqui é uma carga, esse aqui também é uma carga. Né? Basicamente, o átomo é neutro, que tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons, e aí estabeleceu que a carga elementar, tanto de um elétron quanto de um próton, ele tem um valor pré-determinado de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb, o nome do rapaz, viu? E mais, ele percebeu que os elétrons, e aí convencionou-se que os elétrons têm carga negativa e que os prótons têm carga positiva. E mais, ele percebeu que se duas cargas de sinais opostos forem colocadas próximas, elas geram uma força, olha o nome, força de atração. Se forem colocadas cargas iguais, força de repulsão. Veja que a gente já está começando a falar de uma coisa interessante, que é o termo força. Essa força elétrica depende especificamente da carga, né, dessa carga aqui, que pode ser uma carga quantizada. O que é uma carga quantizada? Vocês viram que uma carga elétrica tem um valor elementar, tem um valor unitário ali, né? Aquele 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Mas você pode, sei lá, botar 1 milhão de cargas juntas, né? 200 mil cargas juntas, 300 cargas, ou seja, você vai juntar. Quando você junta, você vai eletrizar aquele corpo, né? E aí tem várias maneiras de eletrizar o corpo. Então, a depender do nível de carga que você vai ter aqui, de QA e QB, e da distância que os separam, você vai ter um nível de força, que vai ser de atração, repulsão. E essa força pode ser calculada por essa fórmula que vocês se divertiram e sofreram um pouquinho também, né? Princípios da eletrostática. Então, vamos lá. Campo elétrico. A gente vai pensar no seguinte. Força elétrica, beleza, você tem lá os dois corpos, né? Duas cargas, eles vão se atrair ou repelir com uma determinada força. O que a gente precisa entender é o seguinte, a eletricidade ela tem uma semelhança muito grande com o campo gravitacional terrestre. Né? O que é que existe? O que é o campo gravitacional? Aquela massa grande que, devido à sua massa, gera uma força que puxa os corpos para ele. Né? É o campo gravitacional. Agora, imagine que eu tenha uma carga que pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa. Se a carga for positiva, o campo é chamado de divergente. Se você tem um campo convergente, é porque a carga é negativa. Mas o comportamento dele é basicamente como um campo gravitacional. Os corpos que estão em volta dessa carga, no nosso caso aqui, ó, né, elas vão ser atraídas ou repelidas com uma determinada força. Então, o que nos é importante aqui é saber qual é a intensidade com que essa carga pode atrair os corpos ou não. Ou seja, o campo elétrico dela. Qual é o nível aqui, ó, do campo elétrico, a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto específico aqui em torno desse elemento. Né? Aqui, só mostrando aqui o que acontece com as linhas de campo, né? Se você tem aqui cargas iguais, cargas diferentes. Isso aqui é um campo uniforme, um campo elétrico uniforme, duas placas ó, espalhadas eletricamente aqui, cargas positivas e negativas. Você vai ter
uma carga aqui, uma região de campo elétrico muito interessante, muito usada em muitas aplicações, né? Se você colocar uma carga elétrica, né, em torno desse campo elétrico, o que vai acontecer? Aí você vai se recordar, vai começar a lembrar, suando aqui do lado, vai falar assim, ih, rapaz, lembrei de Newton. Força aplicada em um corpo causa movimento. Então, essa carga em movimento aqui é porque existe um campo elétrico. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos começar a falar de potencial elétrico. Já sabemos que você tem uma carga, essa carga gera um campo elétrico em volta, né, na região. Se você pegar e botar outra carga aqui, essa carga tende a sofrer uma força elétrica. Qual é o potencial elétrico? Ou seja, qual é o potencial dessa carga se deslocar? Potencial é algo que tem uma capacidade de realizar aquela atividade. Então, a essa capacidade de realizar esse movimento, a gente chama de potencial elétrico. Elétrico, simplesmente isso. Então, campo elétrico, em volta do campo elétrico eu tenho uma região ali tomada por esses vetores campo elétrico. Se eu escolher qualquer ponto dessa região aqui, eu estou escolhendo um ponto que tem um potencial elétrico. E eu estou querendo dizer o quê? Que tem um potencial de gerar uma força elétrica para deslocar a carga. E aí, agora você pode já começar a vincular potencial elétrico com tensão elétrica. Para existir corrente elétrica, tem que existir tensão elétrica. E para existir tensão elétrica, tem que existir potencial em um ponto. Então, para existir corrente elétrica, você tem que ter dois pontos com potenciais diferentes. Então, é isso. Quando a gente tem uma tomada em sua casa, aí você fala, a tomada tem o quê? Uma fase e um neutro. Opa, fase e neutro. Fase e neutro. Ou você tem uma pilha. A pilha tem um polo positivo, um polo negativo. Você tem dois pontos com potenciais diferentes. Pontos com potenciais diferentes. É como se você estivesse pegando aqui um campo elétrico, esse que eu estou mostrando, e você estabelecesse dois pontos aqui, ponto 1, ponto 2. Qual é o potencial, a diferença de potencial entre eles dois? A diferença de energia que tem aqui e tem aqui. Né? A diferença. Então, se é essa diferença, eu tenho uma tensão elétrica entre esses dois pontos. Quanto maior for a diferença de potencial, que a gente chama de DDP, diferença de potencial, ou a tensão elétrica, mais cargas em movimento. Eu vou ter mais energia ali levando cargas. Então, olha só, trabalho da força elétrica. Se você tem campo elétrico, no campo elétrico tem pontos aqui com potenciais, potencial elétrico. Esse potencial elétrico aqui pode gerar uma energia para a carga se deslocar, né? Porque tem uma força aplicada sobre essa carga. Toda vez que você tem uma força aplicada em um corpo, né? Esse corpo tem um deslocamento, né? Você tem um trabalho. E para realizar trabalho, você exerceu energia. Então, quando você bota uma carga elétrica em um campo elétrico e essa carga elétrica sofre um deslocamento, esse deslocamento ocorreu porque houve um trabalho da força elétrica. A energia foi utilizada para ocorrer o movimento. A energia potencial é aquela energia que está ali disponível para ser usada, que pode ser usada a qualquer momento. Quando você solta a carga, ela vai sofrer um deslocamento e vai aumentar a velocidade dela. Ou seja, aumenta a velocidade por quê? Por conta da energia potencial elétrica, que agora está sendo transformada em energia cinética. E isso ocorre porque existe trabalho da força elétrica. É o trabalho, é a força, é a energia que você está usando ali para poder deslocar a carga por meio desse campo elétrico. E, como eu disse, é uma força conservativa. Então, independe do movimento da carga. Só interessa o ponto A e o ponto B. Por isso que nós chamamos de DDP, diferença de potenciais, ou seja, VA menos VB. Por isso que o trabalho aqui, ele é dado pela carga que está sendo deslocada
vezes a diferença de potencial. Então, surge aí, senhores, o conceito de diferença de potencial ou tensão elétrica. Nenhuma carga elétrica se desloca se não tiver uma tensão elétrica. Ou seja, tem que existir uma diferença de potencial entre dois pontos. Em outras palavras, só existe corrente elétrica se existir tensão elétrica. Ah, faltou energia elétrica em minha casa. Faltou energia elétrica porque a tensão elétrica não existe mais, acabou, o fio partiu, a concessionária lá deu uma pane, né, caiu um poste. É por isso que não existe mais. Televisão não funciona, geladeira não funciona nada. Justamente porque não tem tensão elétrica, não tem diferença de potencial nas tomadas, tá bom? Beleza.